Oi, o Sem Censura está começando agora. No programa de hoje, vamos conversar com o nosso Galvão Alves, gastroenterologista, que vai falar sobre um tema que ele já falou aqui, mas que é muito importante a gente voltar ao assunto, porque é hepatite o tema, e é uma doença que, segundo a Organização Mundial de Saúde, já atinge 1/3 da população mundial. No Brasil, são quase 3 milhões de pessoas infectadas. A loucura de um homem que busca a compreensão da vida e da morte é o tema central do monólogo A Lua Vem da Ásia. Sobre a peça, vamos conversar com Chico Dias. Nesse próximo final de semana vai acontecer em Paraty, no estado do Rio, lá onde acontece a Flip, vai acontecer a Paraty Eco Fashion. É um grande encontro entre as comunidades quilombolas, caiçaras, indígenas em geral e designers de moda, que utilizam o artesanato dos quilombolas e dos indígenas para trabalhar sob o ponto de vista da moda. Nós vamos conversar com a artesã Laura Santos sobre o artesanato desenvolvido no Quilombo Campinho da Independência, onde ela vive. Vamos conversar também com a Gisele Fernandes, que faz parte do grupo Libertas, que utiliza o material criado pelas caiçaras da Praia do Sono, nos modelos que ela cria na grife dela. E a Angélica Brasil, do grupo Tamanduá Sem Bandeira, estudou a cultura das quilombolas e se inspira nelas para desenvolver roupas e acessórios de cabelo. Vamos conversar com o cantor e compositor Oswaldo Montenegro. Hoje o Oswaldo está aqui para falar de várias coisas, claro, porque ele é o Oswaldo Montenegro, mas basicamente ele veio falar do concurso de clipes que ele inventou. São clipes para ilustrar músicas do novo CD. Para a realização desse programa, contamos com a participação de vocês, nossos debatedores fixos, por telefone, por fax, por e-mail ou pelo Twitter. E a gente começa falando da tal da hepatite, que é sempre uma cilada, né? Volta e meia a gente fala e volta e meia a situação fica mais grave. É um problema sério a hepatite, né? Hepatite, na realidade, ela tem várias formas, como você já mencionou. Mas a mais importante no mundo todo são as hepatites virais. Por que elas são importantes? Pelo risco de transmissibilidade. Os outros tipos de hepatite, hepatite alcoólica, hepatite medicamentosa, só pega aquele que está usando o álcool ou o remédio. No entanto, a hepatite viral tem uma transmissibilidade muito alta, muito grande. E isso é um problema de saúde pública mundial. Algumas formas de hepatite são tão graves que ela atinge 1/3 da população, como foi mencionado recentemente na Folha de São Paulo, se não me engano. Na realidade, quando a Folha de São Paulo fala que 1/3 da população mundial tem hepatite, ela quis dizer que 1/3 da população mundial entrou em contato com vírus de hepatite. Não é 1/3 da população mundial, que seriam 2 bilhões de habitantes, estariam doentes. Na realidade, quem tem hoje o vírus de hepatite, o vírus C, é em torno de 200 milhões de habitantes, vírus C. É gente aberta. É gente aberta. E 350 milhões o vírus B. E esse grupo, onde estão esses grupos, né? O vírus B, predominantemente na África e na Ásia. A grande predomínio na África e na Ásia. E no Brasil tem vírus B? Tem muito vírus B na Amazônia. A Amazônia é considerada de alto risco de transmissibilidade de vírus B, porque em torno de 10 a 30% em algumas regiões da população está contaminada pelo vírus B. O que acontece com o vírus B? Fala do B primeiro, depois a gente fala do C. O vírus B é um vírus de transmissão praticamente de duas maneiras. Ou contato com o sangue da pessoa, ou contato com secreções vaginais, ou o sêmen, né, ou esperma. Mas então, tipo A? Não, o tipo A é a transmissão... Não, eu falo, mas tipo HIV. Tipo HIV. Sangue e secreções. Só para você ter uma ideia, 10 a 20% da população mundial contaminada com vírus HIV tem também vírus B. Né? Então, a co-infecção não é rara desses vírus. Então, o vírus B, hoje, a grande vantagem do vírus B é que nós temos vacina para o vírus B. E essa vacina é gratuitamente administrada
principalmente na infância e adolescência, onde acredita-se que a transmissibilidade sexual, em especial, seja maior, né, na adolescência. Então, você toma a vacina. O inconveniente é que, para dar segurança, tem que tomar 3 vacinas, né? 3 doses, não são 3 vacinas. A mesma vacina, 3 vezes. No dia 1, depois 1 mês depois e 6 meses depois. O que acontece com quem toma essa vacina? 90% seguramente vai ter uma boa reação, vai ficar imune por cerca de 20 a 30 anos. Então é uma segurança muito grande. E depois desses 20 anos, você toma uma vacina só de reforço, não toma 3 doses, toma uma só. Quer dizer, isso garante a população mundial. Pega uma população americana, por exemplo, eles diminuíram 76% da incidência do vírus B pela vacinação. Quer dizer, a vacina é segura, a vacina é o que melhor tem que se fazer, embora ainda tenha no Brasil um número razoável de pessoas contaminadas com doença, que se calcula em torno de 500 mil, mais ou menos, de vírus B. Agora vamos passar para o último, que é o vírus C. Deixa eu só fazer uma pergunta sobre o vírus B. Quando você fala assim, toma vacina hoje, 30 dias depois, 180 dias depois, esse reforço é 20 anos depois, 10 anos depois, uma dose só? Uma dose só. E quando você diz que ela é gratuita para quem? Para pessoas, crianças, o recém-nascido hoje está no esquema de vacinação do recém-nascido. Quer dizer, a projeção do Brasil para o jovem futuro vai ser muito boa. Se ele tomar o reforço, não pode esquecer depois do reforço, porque senão ele vai ter hepatite. Reforço é a dose 20 anos depois, 30 anos depois. Alguns acham que esse reforço não é tão necessário, que você fique imune mesmo para o resto da vida. Mas a segurança é tomar o reforço. É tomar o reforço. O grande problema hoje... Sim, mas para uma pessoa de 20 anos, 25 anos, 27 anos, que tomou, por acaso, a vacina primeira, segunda, terceira, esse reforço, nem essa vacinação, se você não for recém-nascido, ela não é gratuita. Não é gratuita. Ela é cara? As vacinações não são baratas, mas não é uma coisa absurda, né? Se você for vacinar as 3 doses, você vai gastar em torno de R$300 por aí. O problema não é a vacina, mas para a população em geral, tudo é caro. Né? A verdade é essa. A população em geral, tudo é caro. Você não pode perder isso de vista. Então, e a pessoa, às vezes, não vai privilegiar um reforço, já que ela não teve a doença, não pensou nisso e tal. Então, a hepatite B é um problema, não tem a menor dúvida, mas ela não é o maior problema. Por quê? Porque ela cronifica, se você pega na vida adulta, só 5% aproximadamente vai cronificar a doença. 95% vai curar a hepatite B. O grande problema da hepatite B é o caso da Amazônia, é o caso da África, onde quando tem muita gente contaminada, se transmite na infância. E a transmissão na infância leva a 90% de cronicidade. As crianças não conseguem se livrar do vírus. E aos 15, 20 anos de idade estão com cirrose. Aos 15, 20 anos de idade estão com câncer de fígado. Então, esse é um problema sério que o governo brasileiro tem que olhar com cuidado, porque a Amazônia como um todo tem poucos médicos envolvidos nisso. A vacinação de índios, por exemplo, é muito complexa. Eu vi uma cena terrível domingo. Muito complexa. Você viu o Fantástico? Não vi o Fantástico. Foi horrível. Quer dizer, horrível. A matéria era correta, mas quando o Dr. Drauzio Varela foi e tal, e o médico pega um índiozinho de 11 anos. Já com doença avançada. E diz para ele, você tem cirrose, você vai ter que ir para outro lugar. Você vê a carinha dele, a da mãe. Chega a ser comovente, assim. Porque nenhum dos dois sabe nem o que é cirrose. Entendeu? Exato, o garoto está condenado ali, ele vai para ele tem que pegar um barco, andar sei lá quantas horas, 5 horas, 3 horas. É um negócio dificílimo para ele, assim, do ponto de vista prático. Para tentar uma coisa. E a vacinação também é difícil, porque foi parece no Acre, simples, esse né? caso. Então, parece simples, vamos vacinar todo mundo, mas não é. Porque ele tem que sair, ele tem que ser transferido. O ideal é que vá ele tudo, isso que tem que ser feito. Né? Tem que haver um movimento nacional de entender, por sinal tem que haver esse movimento, eu falo sempre aqui, né? No mundo, são vários Brasis. De solidariedade maior, de voltar a gostar das pessoas. Nós estamos muito... Eu não tenho hepatite, então não é o problema. Mas um dia chega na gente. Pegar fogo no vizinho, chega aqui. E a última hepatite, que é a hepatite C. Sim. Eu estou falando da última porque as outras são pouco comuns. A hepatite delta, por exemplo, é uma hepatite que depende do vírus B. Delta, que é de letra D. É A, B, C, D. Né? E essa delta também se tem no vírus. E ela só tem
praticamente no Brasil, na Amazônia, tá? Que é onde tem o vírus B com grande quantidade. Mas a hepatite que preocupa muito o resto do país é a hepatite C. Por que ela preocupa? Porque existem aproximadamente entre 2 e 3 milhões de pessoas contaminadas no Brasil. E aí eu estou falando no Brasil, pegando todas as regiões do Brasil. Pega muito Rio, pega muito São Paulo, pega muito Porto Alegre, pega muito o Brasil todo. Tem uma distribuição mais ou menos homogênea no Brasil todo. Nós sabemos que a transmissão desse vírus C se deu muito na década de 70 e 80, em pessoas que foram transfundidas e que não se sabia da existência do vírus. É a mesma coisa de tomar um sangue hoje. Às vezes eu falo para o paciente, olha, você está anêmico, vamos corrigir isso com dieta, você tem boas condições, não vamos tomar sangue. Porque o sangue de hoje pode ter um vírus de amanhã. Muita gente tomou sangue antes de saber que existia HIV, pegou HIV. Muita gente tomou sangue antes de saber que existia vírus C, pegou hepatite C. Então, uma massa grande como essa, de 2 milhões, quase 2 milhões e meio de pessoas no Brasil com o vírus C, muitos pegaram na década de 70, 80. Recentemente, uma paciente entrou no consultório com, doutor Galvão, já fui a tudo quanto é médico, fiz um montão de exame, e não estou me vangloriando de nada aí, pelo amor de Deus, e estou muito cansado, não sei o que eu tenho, dizem que é emocional. Daí, quando eu fiz a história dela, ela, no primeiro parto dela, ela tinha tomado sangue há 38 anos e tinha um vírus C da hepatite. Caramba. E o vírus C era a causa daquilo. Quer dizer, então é importante lembrar que o vírus C, quem tomou sangue, eu já falei isso aqui umas 2 vezes. Mas repete. Isso, Alguém não antes prestou de atenção, vai prestar 1990, tá? Para ser preciso, até 1992, tomou sangue. Até essa época não era obrigatório em banco de sangue do Brasil avaliar vírus C, porque o vírus C só foi descoberto em 1989. Então, 1980, 82, 76, ninguém sabia que existia. Ia lá, o sangue está seguro, porque não existia teste para saber se existia ou não. O indivíduo tomava o sangue. Alguns tomaram o sangue sem saber. Foram politraumatizados, foram internados no Miguel Couto, foram internados no Souza Guiar, tomaram o sangue, tiveram um acidente. Tá certo? Teoricamente o sangue era bom. Lógico, teoricamente o sangue é bom, não é culpa de ninguém, não tinha como avaliá-lo. Hoje o risco de transmissão de um vírus por sangue é 1 em 70, 80 mil transfusões. É muito baixo, porque tem a chamada janela imunológica. O doador pode ter pego o vírus hoje, mas ele não tem anticorpos, você não sabe, faz o exame e não aparece ainda. Isso é chamada janela imunológica. Vamos supor que eu peguei um vírus ontem e vou doar sangue amanhã. Meu sangue amanhã não identifica ainda que eu tenho o vírus. Tá certo? Então, isso é janela e esse risco é muito raro. Hoje o sangue é seguro para quê? Para HIV, para vírus B, para vírus C. Mas se tiver para um os outro vírus do futuro, não sabemos. Ninguém sabe. Então, sangue usar quando extremamente necessário. Isso é uma mensagem importante. O problema do vírus C é muito grave porque, ao contrário do B no adulto, que só 5% cronifica, o vírus C 80% cronifica. E quando cronifica, aumenta o risco de cirrose, câncer de fígado e tudo mais. Então, esse é o problema do vírus C sério. A vantagem razoável é que nós temos tratamento para o vírus C, embora seja um tratamento caro e pesado, mas totalmente bancado, fornecido pelo Sistema Único de Saúde. Não é? Então, o problema hoje é identificar os portadores de vírus C. Você vê que apesar de ter 2,5 milhões de brasileiros com vírus C, nós temos tratado muito pouco. O total de tratados até hoje não chega a 100 mil pessoas. E o pior, isso é uma projeção. Quantos foram identificados como tendo o vírus? Nós não sabemos. Entendeu? Certamente tem 2 milhões aí que tem o vírus e não sabe que tem o vírus. Então, eu acho que... Se a pessoa fizer um exame de sangue... Simples. Exame de sangue chamado anti-HCV. Anti-HCV. HCV, e o que tem que aparecer lá escrito? Reativo ou não reativo? Reativo. Reativo. Se for não reativo, ele não tem um anticorpo, não teve contato, está ótimo. Se ele for reativo, ele tem que procurar um médico e ver se ele tem atividade de doença, qual o grau de doença e tudo mais. A luz amarela só acende no reativo. Só acende no reativo. E a cura é total, assim, não, bem tratado? Bem tratado, hoje, muito bem tratado, você atinge uma cura em torno de 60%. Com 3 drogas, né? O pega interferon, ribavirina e umas drogas novas que estão chegando agora,
que são os antinucleosídeos. Mas é pesado isso. Pesado, pesado, né? e muito caro. Caro e pesado. É um investimento do governo sério e caro. Mas não adianta ter droga se não identificar. Então, e isso não tem que ser feito pelo clínico, pelo cirurgião, todos os médicos. Você vai a um ginecologista, ele colheu a sua história adequada, viu que você tomou sangue 2, 3 décadas atrás, pede um anti-HCV. Né? Então, isso qualquer um, até um indivíduo. E o plano de saúde paga esse exame, nem tem restrição. Se ele for a um hospital público, o hospital público faz também. Lógico. Mas porque tem uns exames que o plano de saúde adora também dar umas rejeitadas na gente. Né? Mas não, esse anti-HCV é plano esse paga sem problema nenhum, esse paga. Até porque ele não é tão caro. Quando é caro, daí eles não... é caro, o plano não paga, mas esse é barato, o plano paga. Não é infrequente o plano não querer pagar, né? Mas não esse exame. Mas esse aí o plano paga tranquilo. Esse paga tranquilo. Pode fazer. Esse pode fazer. Mas, doutor, os sintomas básicos, assim, para quem não fez o exame de sangue, quais seriam? Esse, Chico, é um grande problema. Porque a doença crônica é uma doença sorrateira. Você pega o vírus da hepatite C. Vamos pegar a hepatite C como exemplo. Ele não te deixa amarelo na fase aguda. Você tem como se fosse uma gripe. Esquece aquilo. 10 anos depois, você está com cansaço extremo. Na maioria das vezes, é uma doença que não tem grande, é oligossintomática, tem pouco sintoma, muito pouco sintoma. Né? E passa despercebida. Por ter pouco sintoma, o cara fala, eu estou cansado, estou trabalhando muito, estou estressado, estou cheio de problema. E vai deixando, e vai deixando, e o vírus vai agindo. Quanto mais tempo de doença, obviamente, mais lesão não reversível. Entendeu? Então, o sintoma é pequeno. Né? Pode ter sintomas, sim, tem manifestações até fora do fígado, no rim, os leucócitos às vezes podem estar baixos, as plaquetas podem estar baixas, como acontece na dengue, são manifestações. Você pega um doente com uma plaqueta baixa, não sabe por quê, é obrigado a pedir um anti-HCV. Obrigado. E às vezes passa, não, é um momento só, se alimenta melhor, não se alimenta melhor, pede um anti-HCV. Né? A busca é fundamental para poder tratar. Se você não sabe que existe a doença, você não vai conseguir tratá-la. E o final é que é chato. Se pegar, por exemplo, hoje, a maior razão de transplante de fígado nos Estados Unidos é a hepatite C. Eu estou falando, essa é uma doença do mundo ocidental. Essa não é um vírus B que predomina em países muito pobres como a África. Né? Você tem populações na África com 80% de contaminação do vírus B. Você tem população com 30% de HIV na África, em países muito pobres. Mas aqui não. Aqui você tem um vírus C que acomete qualquer nível social. Ele é democrata, esse vírus. Extremamente democrático. ainda por cima irritante. Irritante, sem dúvida. Mas é isso, né? E aí, não, esse cansaço é um sinal, né? É um sinal. Mas já é avançado. Eu acho que né, a história da pessoa é fundamental. Por sinal, a medicina se elevou demais através da tecnologia, fantástico, eu adoro a tecnologia, ela trouxe ganhos importantes, não tenha dúvida, mas a relação médico-paciente ainda é essencial. Uma boa história, ter tempo. O negócio que você falou de seguro-saúde, isso é um problema na saúde mundial, não é do Brasil, mundial. As consultas em média no seguro-saúde é 5 a 10 minutos. Quer dizer, se o indivíduo entra lá com a pressão alta, você não está preocupado com o fígado dele. Você trata a pressão, você trata a tosse, você não trata o indivíduo. Esse é o grande problema. Quando eu vi esse alarme de 2 bilhões no mundo, eu falei, isso é uma loucura, não pode ser tratado dessa maneira. Está todo mundo preocupado com doença, mas as doenças só dão em indivíduos. Se você tratar bem dos indivíduos, você vai conhecer as doenças dele. Não sei se você está entendendo o que eu estou dizendo. Claro que eu tô vamos tratar a hepatite. Era o ideal, né? Era o médico de família, era um projeto mais pessoal. Esse portador de hepatite, junto disso, às vezes ele faz um uso excessivo de álcool, às vezes ele tem um triglicerídeo de colesterol elevado, é um todo. E tudo isso agrava a evolução da própria hepatite. Por que cura? E a pessoa que tem hepatite não pode beber? Não deve beber. Né? Porque, sabidamente, a hepatite C, especialmente, aumenta muito o grau de fibrose e de cirrose com o alcoolismo. Não é um alcoolismo todos os dias, não, eventual. Esse indivíduo não deve beber mesmo, até que ele veja livre do vírus. Então, ele fica livre do vírus? Fica em 60%, 50%, 60% das vezes, ele consegue fazer uma erradicação do vírus.
bem tratado, muito bem tratado, fazendo tudo direitinho, o que é uma minoria. Você vê, de 2,5 milhões, cerca de 20 a 30 mil estão realmente em tratamento. Uma loucura. Nada. É 1%. Nada. 1%. Se você pegar em números, é 1%. Nós não estamos tratando 99%. E como fazer isso? Educando os médicos e educando como está fazendo a mídia. Eu sou meio contra esses alarmes loucos, porque isso pode gerar algumas confusões. Quer dizer, o vírus B é um problema no Brasil, é no mundo todo. Como é que pega vírus B? Sexualmente e através de contaminação sanguínea. Sexualmente, como é que eu evito o vírus B? Camisinha. E isso tem que ser... está aumentando todas as viroses sexualmente transmissíveis em pessoas mais velhas. O indivíduo pensa que por ser mais velho ele não precisa mais usar camisinha. Camisinha é coisa para garoto, não é. Camisinha é coisa para quem faz sexo. Agora, se é um parceiro conhecido, fixo, vocês se conhecem, é uma coisa ou outra. E por que as pessoas dizem, os clínicos dizem para os adolescentes que a vacina da hepatite é fundamental? Por conta do beijo na boca, essas coisas? Não. Ficar com 10 na festa? Porque os adolescentes, está todo mundo dizendo isso. Os adolescentes têm que vacinar contra a hepatite. A transmissão pela saliva do vírus B praticamente não se dá. Praticamente não se dá. A não ser que você tenha uma lesão na boca, e seria extremamente acidental. O grande problema, se vacine pelo vírus B, é porque o jovem faz mais sexo mesmo. Isso não tem dúvida. Desprotegido E faz também. mais sexo desprotegido, faz mais sexo alcoolizado, que daí não dá tempo de colocar a camisinha, faz mais sexo com inúmeros parceiros. Hoje as pessoas ficam. As pessoas não... É raro quem tem uma namoradinha e fica com ela só. Né? Há uma troca muito grande. Quer dizer, em número grande, que é excessivo. Né? E isso aumenta o risco de contaminação. Então, é vacinado, tem que ser vacinado, deve ser vacinado. Isso é fundamental. Já o vírus C... Só tem vacina para o vírus B. Só o vírus B. Está em projeção e deve sair nos próximos anos uma vacina para o vírus C. Tá? Tem um grupo europeu muito sério que deve soltar em uns 2, 3 anos uma vacina, daí vai ser uma maravilha. Agora, o vírus C tem uma pequena vantagem em termos de transmissibilidade. Ele não transmite quase sexualmente. Tem uma baixa transmissão sexual, o vírus C. Vírus C. Isso é um dado importante. O que não justifica, não vou pegar. Cuidado, né? Tem que parar com essa bobagem, não vou Tem que se pegar. proteger. Ninguém é super-homem, não. Ninguém é super-homem. Tá certo, valeu, doutor Galvão. Volta aí já já. Obrigado. Intervalo, voltamos já já. Sem censura no programa da TV Brasil. O endereço eletrônico do Sem Censura é www.tvbrasil.org.br/sem censura. Para participar do programa, o e-mail é semcensura@tvbrasil.org.br. No Twitter, acesse twitter.com/scensura. Telefone 0 operadora 21 2283 3000. Fax 0 operadora 21 2232 3271. A Lua Vem da Ásia. É o título do monólogo. Estrelado e adaptado por Chico Dias. Um homem comum em busca da compreensão da vida e da morte, é isso? É exatamente isso. E aí, onde chegamos? A Para Lua onde vem vamos? Hein? Não, na verdade, Valé. assim, é um livro do Campos de Carvalho, um autor pouquíssimamente conhecido, brasileiro. Escreveu apenas 4 livros, assim, representante do surrealismo brasileiro. Escreveu este livro em 52 e depois calou-se para sempre. O Aderbal montou o púcaro búlgaro dele e quando eu li, eu falei, pode ter sido escrito em 52, mas ele está falando sobre o nosso tempo. Essa desconexão, essa procura do entendimento de que nós estamos fazendo aqui, para que serve a vida, por que estou vivendo-a. Então, eu fiquei muito empolgado da forma como ele construiu, assim, com as palavras, uma catedral, uma declaração de amor à experiência terrena. Falei, eu vou fazer isso no teatro, porque essas palavras têm a ver com o que eu estou sentindo, é uma certa graduação na minha carreira, fazer um monólogo, ficar só. O tema é a solidão, não haveria outro motivo eu ficar só num palco, se não fosse o próprio tema.
Então, adaptei durante 3, 4 anos, saí escrevendo entre filmes e novelas. Escrevi, na ânsia e no desejo de ver aquelas palavras no palco. E aí, com o auspício e o patrocínio do Centro Cultural Banco do Brasil, consegui fazer uma temporada no Rio, em Brasília e em São Paulo, sim, extremamente enriquecedora para minha carreira e brilhante. Foi uma temporada brilhante. E eu achei que tem gente querendo ver, a demanda ainda está à procura, se as pessoas perguntam. Falei, vamos voltar para o Rio de Janeiro, porque eu acho que vai ser um belo espetáculo de novo, uma bela temporada. Então aqui estou, sem censura, frente à Leda, ao lado do Oswaldo, querendo mostrar, chamar a população carioca para ir no Teatro SESI e ver o texto desse nosso autor brasileiro, Campos de Carvalho. E como é que você lidou com a solidão do palco, com essas dúvidas, com essas questões, e principalmente com escrever para você mesmo, que não é uma coisa que você faz sempre? Você sempre faz texto de alguém, a novela de alguém, não é? O filme de alguém. Como é que foi fazer de você mesmo? O próprio relato do personagem do Campos de Carvalho, que são vários, ele é vários, é um relato autobiográfico. Ele já é escrito na primeira pessoa, né? E ele é um narrador-personagem. Ele é um cara que escreve sobre o que ele está vivendo. Você não sabe se ele está agora, se ele viveu, se ele está inventando, em que estado mental ele está. E é muito interessante isso para você colocar nas diferentes narrativas teatrais, cênicas. Então, isso, e é muito engraçado, porque ele vive no mundo dos devaneios. Ou seja, ele vai de Marrakech à Finlândia em 2 segundos e volta pela África Equatorial Francesa, caçando elefantes, traduzindo Virgílio para alemão. Então, ele tem a expressão, a linguagem, ele está escrevendo um diário. A expressão dele é a forma dele lidar com o mundo. É ele escrever, ou viver, ou lembrar, ou projetar, ou inventar. Você não sabe em que narrativa que ele está. Isso, para a atuação cênica, é muito interessante, que dá várias facetas, várias possibilidades. E quem dirigiu? Ou você também dirigiu? Não, quem dirigiu foi o Moacir Chaves. Então fizemos uma equipe sensacional com Moacir Chaves, Márcia Rubim na direção de movimento. Temos uma música belíssima do Alfredo Sertan, não sei se você conhece, um maestro sensacional. O Éder Santos, que é um artista multimídia conhecido no mundo inteiro, de Belo Horizonte. Ele trouxe umas projeções sensacionais, que nos dá também uma moldura muito, muito elegante. E, então, assim, eu estou muito feliz. Assim, para eu abrir mão da televisão, do cinema, e me dedicar 2 anos a este monólogo, é porque realmente tem me dado muitas alegrias. Muitas. Tem a ver contigo. Tem a ver comigo. E tem a ver com o mundo que a gente está vivendo. É muito tempo para... Tem muito a ver para um ator estar ali envolvido com isso se não tiver nada a ver. Eu estou adorando, porque as palavras são muito bem construídas e o público se identifica. E essa descompensação, porque você acha que você é um desajustado, né? Talvez. Mas você vê que você tem pares, cada um na sua seara, cada um no seu horizonte. As pessoas estão um pouco desplugadas de um trilho tranquilo, correto. A realidade está surpreendendo muito as pessoas, né? Há um deslocamento da realidade frente ao desejo individual. Muito, inclusive. Acho até um pouco demais para o meu gosto, às vezes, né? Ou quase sempre. Nossa, não é uma realidade esquisita? Acho que está difícil de assimilar, porque o mundo sempre mudou num tempo, numa velocidade, que permitia ao ser humano acompanhar essa mudança. A Revolução Industrial, comercial, todo mundo... Agora ele muda numa velocidade que o paradigma fica completamente torto e as pessoas não tiveram ainda tempo de se reajustar às novas coisas que estão surgindo. Está difícil de... Né? Eu acho que para o meu avô o mundo agora teria um susto. Há uma fragmentação muito rápida da realidade e, consequentemente, uma banalização da humanidade possível. A humanização, a proximidade, isso vai quebrando junto com essa realidade que ela é. E ele, o personagem, que já foi Adilson, Rui Barbo, Astrogildo, Aderaldo, já foi rei, já foi príncipe, ele, nesse mosaico que é ele percorre todas as geografias possíveis em busca de um entendimento. Daí eu acho o valor desse texto. É muito próprio para os dias de hoje, apesar de ter sido escrito lá atrás. Entendeu? Chico, você acha que é próprio para qualquer faixa etária? Eu acho que a partir dos 14, a pessoa se diverte, a pessoa passa por paisagens dramáticas, profundas da nossa condição,
E também a gente dá muita risada. Muita dirigiu o risada. Chico? Moacir Chaves. E ao mesmo tempo, ele fala do bem e do mal, da vida, de atos bons, de egoísmo, de não egoísmo, de quê? Eu acho que o bem e o O mal que estão você acha? presentes. Ele fala uma hora, tem uma passagem que ele fala: o que interessa é essa minha juventude perante o assombro que eu tenho diante das coisas menos visíveis e mais certas, que é Deus e seu partner, o diabo. Mas, na verdade, ele traz tudo dentro dele. Ele, ao mesmo tempo que ele constrói igrejas para rezar, ele assalta, ele mata, ele estupra, entendeu? Então, a humanidade está dentro dele e ele sai percorrendo as geografias com essa desumanidade, porque, na verdade, ele está em busca de uma humanidade. É um ser em busca de um entendimento que está acontecendo. Com seus conflitos. E ele todos. conclama os próximos para isso, né, na peregrinação dele. Queria que vocês vissem, porque Vamos lá ver. esse pessoal, porque eu estou muito feliz de poder expressar essa, não uma angústia pessoal, mas eu acho que quando eu vejo as pessoas saindo do teatro, já foram 80 espetáculos pelo Brasil, as pessoas saem movidas, as pessoas saem muito, algumas às lágrimas, depois de terem rido durante 40 minutos, elas se permitem o choro. Que dia da semana que tá? Vamos de sexta, sábado e domingo. Estarei No lá. Teatro SESI aqui, Na Graça Aranha? na Graça Aranha. E você parou tudo, TV, cinema? Parei. Quantos filmes você já fez, hein, Chico? Eu fiz uns 55. Eu tenho a sensação de que ele fez muito filme, né? Você Agora- olha pra ele assim e fala assim, esse menino fez muito filme. Você não sabe quantos você viu já, você já perdeu a Ele conta. vem andando Porque ninguém assim, sabe. fez muito filme. Tirando você, e às vezes nem você, ou às vezes principalmente o ator não sabe quantos filmes fez, né? Mas a gente, telespectador, tem essa sensação. Agora eu tô um pouquinho mais idoso, né? Os personagens vão... Você sabe Deixa que eu ver. a juventude é um motor para a indústria do entretenimento. As pessoas meio cobram heróis ou personagens mais bem estruturados para as pessoas mais jovens. Mas eu não estou preocupado muito com isso, não. Só estou observando que a tendência é fazer menos cinema e daí procurar esse chão teatral. E você começou no cinema? Eu comecei no teatro, No teatro. basicamente no teatro. 14 anos no teatro, Manhas e Manias, que era um grupo que nós tínhamos com Andréia Beltrão, Débora Bloch, Zé Lavine, Márcio Trigo. Tinha uma turma, Pedro Cardoso. Muito legal. E aí a gente foi cada um procurando o seu caminho, tateando. E achando, né? Isso que é legal. E você já conhecia esse autor? Eu vou começar a minha ignorância, eu não conheço. Pois é, eu acho que uma das grandes funções e missões, eu acho que estamos caminhando nesse sentido, depois do Púcaro Búlgaro montado pelo Oderbal, que foi um sucesso, mas era uma comédia mais palatável, eu acho que o grande barato de levar esse texto é aproximar o Campos de Carvalho à população brasileira, que De onde poucos é conhecem. Campos de Carvalho? Ele nasceu em Uberaba, Mineirinho. mas radicado em São Paulo, ele era promotor público, muito avesso, muito arredio a qualquer exposição, e fazia esse gênero, né? O Mário Prata foi um profundo conhecedor e próximo dele, e o Antônio Prata, também o filho dele, de que eu sou muito admirador, ele também teve algumas entrevistas, alguns encontros. O Bial é muito fã, chegou a comprar os direitos da obra do Campos durante uma época. E eu acho que o grande barato é realmente aproximar o Campos de Carvalho do povo brasileiro, porque Seremos fundamental. apresentados via Chico Dias. Que prazer. Temos um VT? Então vamos conferir. Acorda, acorda, acorda! O tempo que ali fiquei, não sei bem dizer, mas o grito da velha beata. Uá! As outras pessoas se resumem para mim numa pessoa só. O mundo! Ou como se diz geralmente por aí, todo mundo! Num segundo, porém, tudo se apagava de novo e eu voltava à minha condição de cadáver congelado ao choque brutal de uma bomba que me estourava os miolos. Eu não consigo encontrar
legitimamente aquele que represente a fonte desse choro que tem me visitado. Dai-me, eu vos peço, a receita de não chorar à toa sobre as mazelas, as incongruências, o desamparo, as injustiças desse nosso mundo tão cotidiano. Sei que é de praxe para quem vai terminar invocar grandes razões e, se possível, belas, para justificar seu gesto tresloucado. Eu mesmo poderia arranjar uma dúzia de belas razões, ou duas, metafísicas, políticas, econômicas, para justificar não só o meu, o nosso, mas o fim de toda uma humanidade nos dias que correm, como em todos os tempos. Eu, porém, prefiro ser honesto e dizer que termino pelo simples prazer de terminar. Enjoei de mim. E como não sou obrigado a viver de enjoo, corto simplesmente o mal pela raiz, eliminando-me de minha vista. E, consequentemente, senhores, de vossas vistas. O Éder fez... Nem parece uma projeção, parece um cenário. Ele deu uma força mesmo grande esse trabalho. Sensacional. Ele faz É o um que trabalho... isso? São projeções? São projeções. Nós temos 2 atos. Um primeiro ato é um confinamento. Ele acha que está num hotel de luxo. Depois ele vê que ele não está no hotel de luxo, que ele está no manicômio. Então ele foge. Fugiu. Aí ele vai para a Rua da Liberdade, onde estão as nuvens, os sons. E lá ele percorre. Isso tudo são imagens? São imagens. projeções? São imagens num círculo que nós temos 180 graus circular, várias projeções, as nuvens, claro, percorrem toda a superfície e eleva esse espetáculo a um grau de poesia sensacional. É lindo, lindo, lindo o trabalho dele. Bom, muito bom. Muitos recursos. Esse rapaz pode concorrer, esse Éder, no vídeo do Parceria com o Montenegro. Chico. Faz uma parceria com ele para ganhar aí o dinheiro do clipe. A gente está brincando porque Oswaldo Montenegro é ele, né? Sempre é pronto, inventa e aparece com uma novidade. A novidade do momento, né, é um concurso de clipes. Sim. Quem fizer o melhor clipe... Nós vamos oferecer R$30.000 para os melhores clipes, os 2 melhores clipes. 15 mil para o melhor clipe segundo o júri oficial e 15 mil para o que tiver mais acesso no YouTube. E sobre a música, Eu Quero Ser Feliz Agora, que é a primeira música do disco de inéditas que eu vou lançar dia 15 de setembro. Que é quase esse. Que é quase isso. Aqui é o projeto da capa, né? Que eu trouxe para você conhecer. Esse aqui é pra gente se apresentadíssimo, assim. Isso. Né? Esse disco só sai... Quase esse. Quase esse. Só sai no mês de setembro. E até lá já começou o concurso. Vale qualquer tipo de manifestação audiovisual. Então a gente quer se relacionar com artistas do audiovisual, tanto os profissionais que têm equipamento sofisticado, que podem editar, como pessoas que têm uma boa ideia e querem fazer com a câmera de celular. Disponibilizamos a música ali e a gente quer diversas visões, claro, múltiplas visões sobre essa música. A pessoa digita ali, o site é osvaldomontenegro.com.br/concurso. Ali tem o regulamento e tem tudo, né? É engraçado que eu sempre estive diante do quanto a gente faz uma canção e as pessoas ouvem ela de outra maneira. Eu me lembro, por exemplo, quando eu lancei o Bandolins, que fala de uma mulher completamente só e que é uma louca que acha que está acompanhada. E eu encontrar pessoas que diziam assim, eu gosto muito do Bandolins porque tem a ver comigo e com a minha mulher, a nossa história. Eu falei, incrível, né? Incrível. Então, quando a gente pensou nesse concurso, eu pensei não foi eu que pensei, foi a Camila Pistori que deu a ideia para o concurso, mas quando ela deu essa ideia, eu pensei assim, agora vai ser oficial a visão outra. Agora a gente vai ver milhões de visões sobre essa coisa do Eu Quero Ser Feliz Agora, que inicialmente é uma música libertária de alguém que quer sair do rebanho, dizendo, vamos embora.
nada volta, vai para frente, rompe isso tudo. Como é que as pessoas vão ver isso, né? Então as pessoas vão poder se inscrever até janeiro e em março nós vamos dar o prêmio e o resultado. E no meio desse caminho o disco sai e a música já está disponível na internet. Desculpa, até quando? Até janeiro. Então, Dá tempo. Dá tempo. O Chico está interessadíssimo. Ele Não, o é Chico vai quase entrar. uma dupla. é, Na verdade, assim, é quando a gente vê um quadro, quando a gente ouve uma música. Claro. Cada um, né, ela pode estar na minha trilha sonora ou na sua. No E momento, as eu posso ter fronteiras? chorado na hora que fiquei ouvindo, você pode ter rido Claro. dessa. Não é? Porque é muito pessoal mesmo. É uma... além disso, as fronteiras entre as absolutamente mídias estão isso. cada vez menores. Cada vez parece que os rios estão se encontrando. Então, é muito bacana que as mídias possam se interrelacionar. E a internet permite isso, né? Que as pessoas agora contribuam um com a arte do outro. É uma interatividade absoluta. Eu tive uma experiência muito forte, muito gratificante, porque eu realizei ano passado o meu primeiro filme. O Chico está no 55, eu estou no 1. E pior que eu acho que depois do 1 eu encerro minha carreira. Quer dizer, eu comecei e encerrei no filme, no Léo e Bia. E eu tive uma experiência muito interessante do quanto já é possível a tecnologia oferecer para a gente possibilidades que há 20 anos eram impensáveis. Claro. Impensáveis. Então está na hora das pessoas jogarem a sua ideia para fora. As pessoas têm uma sensação de solidão muito grande, que elas não conseguem se expressar e que elas recebem uma mídia, uma notícia e que elas não podem responder. A internet acabou com isso. Então está na hora do ser humano se expressar artisticamente. Eu estou louco para ver isso, entendeu? As pessoas botando a sua história pessoal, porque a Grande Catedral não é mais interessante. A Grande Catedral quem fez foi Mozart. Nos resta ser interessante. E para ser interessante, o cara tem que ser pessoal, né? Então, hoje em dia, a pessoa que não errar, ela não pode fazer arte. Ela não pode fazer arte, porque nós somos urubus chafurdando naquela geleia que ficou da sub-arte que nos cabe, que é a arte popular. A catedral foi feita pelo Van Gogh, feita pelo Rembrandt, né? Foi feita pelo Coppola, que faz com muita estrutura. A gente pode agora fazer desse lixo sem nenhuma conotação negativa, uma coisa positiva, desde que o cara seja pessoal. Então, eu estou incentivando as pessoas a entrarem com o seu clipe, dando a sua visão mesmo. E pirando, não precisa estar lógico, não precisa estar redundante, pode estar redundante, mas pode ver da sua maneira. Então, para mim, vai ser uma experiência. Já começou, já chegaram alguns clipes. Pode tudo. Pode tudo. E a experiência para mim, como compositor, de ver o que viram naquilo, é muito forte mesmo, é muito bacana. É um caminho interessante, porque o caminho do disco, deste trabalho aqui, ficou muito... Ele tem que ser repensado mesmo. Tem, Né? Ele tem que ser tem. mastigado e produzido de outra maneira. E a própria vida da gente, a não ser que o cara tenha a sabedoria do Caymmi, alguns compositores têm essa, eu não tenho essa sabedoria, que o cara lança um disco, aí ele faz uma turnê, aí ele descansa 4 anos, ele cuida do jardim, ele lê, ele é sábio. Eu não sou sábio, entendeu? Eu não sou equilibrado, eu não sou zen. Então eu preciso aprontar, eu preciso incendiar, e a internet está dando essa possibilidade. Então eu sempre fui uma pessoa gregária, sempre fui uma pessoa que procurei trabalhar em grupo. Quando eu fiz esse filme, que o cinema é o lugar onde mais você trabalha em grupo. Não existe ninguém fodão em cinema, né? É o grupo. Eu tive uma experiência com o Lebedo, um grupo maravilhoso de atores e de equipe técnica. Eu falei, bicho, isso é fascinante. Eu quero estar sempre trabalhando com pessoas. Aí eu falei, mas agora eu vou trabalhar com pessoas múltiplas, infinitas, e que eu não conheço. Eu vou ter uma relação com o cara que está filmando, o cara que está editando, o cara que está roteirizando sobre a minha música, e vou poder encontrá-lo de uma certa maneira, né? Além do prêmio em dinheiro, que são 30 mil, vai para a programação do Canal Brasil, os clipes, entra no nosso DVD, e eu vou procurar o máximo possível dar também a esses artistas que realizarem isso visibilidade dentro do que eu puder, dentro da possibilidade, dar também visibilidade, porque as pessoas estão querendo se expressar, as pessoas estão querendo falar. Eu acho muito bacana que possam falar através das imagens que vão construir para a minha música.
Talvez esteja na hora mesmo. Porque, assim, houve um momento em que só se falava através da entrevista, da grande imprensa. Depois há este momento que a gente está vivendo, que todo mundo é dono da sua própria imprensa. Isso. Né? Porque todo mundo pode ter uma página no Facebook, Você pode posta, responder. Você anuncia. Anunciar, você, pode claro. responder uma crítica, pode dizer coisas. Né? Então, e como tudo, mal comparando, mas assim, usando o exemplo, por exemplo, do movimento feminista, né? Houve um momento em que, né, os homens eram horrendos e a gente queimava sutiã e tal. Depois as coisas vão se acomodando. Não precisa queimar o sutiã. Né? Os homens não são tão horrendos. A gente pode conviver com eles melhoram também, a gente melhora também. Né? A coisa vai Eu acho... vai se colocando, vai se harmonizando, se reharmonizando. Eu acho bacana também E talvez proporcionar esse para as momento pessoas de se expressar. De se expressar seja esse. Quer dizer, talvez não precise dizer, hoje almocei. Né? Isso não é tão importante. Pode ser né? uma manifestação artística, né? Pode ser através Que da deve manifestação ser. artística. Primeiro só os famosos, e ficava um ressentimento lá de cá, eu não tenho espaço, não sei o que lá. Depois todo mundo tem espaço, todo mundo usa o espaço de uma maneira, né? Meio Agora vomitório, e pode aí pensar agora artisticamente. pode ir tomando formatos diferentes. Mas, né? E essa facilidade que a tecnologia, que a nova tecnologia cara, dá, né, faz o cara poder se expressar sem ter que, por exemplo, arrumar um dinheiro imenso. Isso. Né? Era uma coisa muito distante se expressar no audiovisual. Né? Era muito longe É da muito pessoa. caro. Agora não é mais. Né? E ele também, por eu estar oferecendo um clipe, quer dizer, uma coisa de 4 minutos, e que é livre a interpretação dele, ele não tem a responsabilidade de grande produção. Ele não tem a responsabilidade de alguém ter investido nele. É apenas uma farra nossa, uma farra artística de criatividade que a gente quer premiar aquele que foi escolhido pelo júri. Já falei o júri? Não, eu falei para você. Mas Não, você vale mas aqui. é. Uma ideia na cabeça e uma câmera na mão, lembra? Que tinha uns negócios do Cinema JB, que era uma barato. O júri... Festival. eu falei, E o júri? Não falei. Falei Não, pra só você. você falou pro Chico Dias, pra mim não falou. O júri é... Aquela com ciúme, deu um ataque. Não, mentira, que não falou pra nós. O júri será Paloma Duarte, atriz, Paulo Mendonça, diretor e presidente do Canal Brasil, Paulo Fontinelli, diretor de cinema e televisão, que fez o documentário Locke sobre o Arnaldo Batista, que foi muito bonito. Jorge Brenan Júnior, documentarista, e Rodrigo Fonseca, que é crítico de cinema. Então esse é o júri oficial. E o outro prêmio é para o cara que tiver mais acesso no YouTube. A gente quer premiar também aquele cara que conseguir ser o mais popular, né? O mais visto, o mais... Que vai bombar, né? Que vai bombar. E você vai mostrar a música aqui. Eu quero ser feliz. E também, obviamente, não vamos negar que é uma forma de você também divulgar a música. Eu acho que as novas maneiras de divulgação têm que chegar, né? Tem que chegar. Tem que chegar. Tem que criar. Tem que criar. inventar. Tem que criar. Até, e dá prazer de criar esse tipo de coisa, né? Daqui a pouco você vai lançar o tema e vão mandar as músicas também, né? Eu acho E aí que- depois um clipe junto. E acho que no futuro, E o por CD exemplo, pode ser eu e gravaremos um você. disco, por exemplo, voz e violão, né? E manda os canais abertos. Aí tem um cara da Amazônia que ele bota um violino, o outro bota uma orquestra, outro bota só guitarra, o outro tira o teu baixo. As pessoas vão remixar, já está acontecendo isso. Mas no futuro essa interatividade vai ser opcional. E você diz assim, ó, agora eu vou mandar fechado a forma que eu gosto mais. Essa você manda. Agora deixa interferir. Não vai ser eternamente mutante, né? Mutante. Exatamente. Como nós. né? E nós vamos voltar mutantes no intervalo, com os Jovens Martinez, mostrando a música que a gente quer começar a concorrer imediatamente, né, Chico? Agora. Agora, não podemos perder tempo. E vamos conhecer o trabalho da Angélica Brasil e da Laura Santos. Ok? Então, combinado. Intervalo, voltamos já já. Sem censura no programa da TV Brasil. O endereço eletrônico do Sem Censura é www.tvbrasil.org.br/sem censura. Para participar do programa, o e-mail é semcensura@tvbrasil.org.br. No Twitter, acesse twitter.com/scensura.
Telefone 0 Operadora 21 2283 3000. Fax 0 Operadora 21 2232 3271. Então, a gente vai abrir esse bloco com Oswaldo Montenegro, auxílio luxuosíssimo da flautista Madalena Salles. Eu quero ser feliz agora. É a música do concurso. Uma boa proposta. Se alguém disser pra você não cantar, deixar teu sonho ali pra uma outra hora, que a segurança exige medo, que quem tem medo, Deus adora. Se alguém disser pra você não dançar, que nessa festa você tá de fora, que você volte pro rebanho, não acredite, grite sem demora. Eu quero ser feliz agora. Eu quero ser feliz agora. Se alguém vier com papo perigoso de dizer que é preciso paciência pra viver, que andando ali quieto, comportado, limitado, só coitado, você não vai se perder. Que manso, imitando uma boiada, você vai boca fechada pro curral se merecer. Que Deus só manda ajuda a quem se ferra, e quando o guarda-chuva emperra, certamente vai chover. Se joga na primeira ousadia, que tá pra nascer o dia do futuro que te adora. E bota o microfone na lapela, olha pra vida e diz prazer. Quem disser pra você não cantar, deixar teu sonho ali pra uma outra hora, que a segurança exige medo, e que quem tem medo, Deus adora. Se alguém disser pra você não dançar, e que nessa festa você tá de fora, que você volte pro rebanho, não acredite, grite sem demora. Eu quero ser feliz agora. Eu quero ser feliz agora. Eu quero ser feliz agora. Uau! Bom, Obrigado. Depois vou explorar mais vocês, tá? Tá. Essa é a música do concurso. Faço o clipe, né? Eu esqueci de avisar uma coisa, posso avisar? Pode. Que nesse concurso de clipes vale animação, vale dramaturgia, vale dança, vale qualquer manifestação, tá? Não precisa ser específico, só é obrigado a usar a música. Livre, leve e solto. Daqui a Livre. pouquinho vou explorar mais, tá, Madalena? Obrigada por ter vindo aí. Laura Santos. O Instituto Colibri criou o Paraty Eco Fashion. Isso, Né? isso. Um encontro entre as comunidades tradicionais quilombolas, caiçaras e
caiçaras e indígenas, são escritos aqui, mas é esse mesmo? Os guaranis. Então, caiçaras e guaranis, porque caiçaras Isso. também são indígenas, né? Caiçaras e indígenas. Caiçara é opa. uma junção dos três. Junto com designers que têm em mente um olhar sobre esse artesanato. Isso. Você, que tipo de artesanato você faz, Juliana? Então, Qual é o seu papel nesse isso, evento? né? Ah. A Beth, que é a mentora do Instituto Colibri, né? Eu estou no Rio, no 4º Encontro Nacional dos Quilombolas, e aí ela me liga e fala, olha, vá representar o Instituto Colibri e falar sobre as comunidades tradicionais, né? Eu sou quilombola, então ela falou, você fale, né, do seu trabalho e fale do Instituto Colibri. Falei, mas mulher, como é que eu vou falar do seu projeto? Ela falou, não, mas você está dentro, então eu confio plenamente. Então eu estou aqui, né, para falar dessa parceria que o Instituto buscou com nós, comunidades tradicionais, né? E qual é o intento do projeto? Por um lado, eles têm a faculdade de moda, que são os alunos, que é essa juventude que está aí, né, buscando inspiração. Por outro lado, né, temos nós, comunidades tradicionais, que não sabemos viver sem a arte, né, porque a vida, né, estamos ouvindo vocês falarem aí, né, a vida ela tem que ser reinventada todos os dias, né, e isso é arte. Né? A gente faz arte todos os dias e da arte a gente produz o artesanato. Né? A arte é o momento da inspiração, da criação. E aí, depois que está pronto, a gente reproduz e aí dá-se o nome do artesanato. Né? Então, a gente faz os cestos, né? Essa palha aqui. E é basicamente cestaria. Cestaria, né? Essa é a palha. Isso. E a palha é da região mesmo de Paraty? A palha da região é tabual, é taboa, né? Ela dá no brejo, né? Então, as mulheres colhem... inventam. Isso, colhem e aí fazem os diversos tipos de artesanatos. A taboa é aquela palha que faz as esteiras, né? Exatamente isso daí, né? E aí, a exposição, por que nós trouxemos as galinhas? Porque a exposição que encantou eles foram as galinhas. E as galinhas são porta-ovo, assim, porta-fruta, porta tudo, né? Porta tudo que a gente quiser. Porta-revista, porta. Isso, exato. Né? Então... E essas garrafas, elas também, todas elas são taboa? Não, existem vários tipos de materiais, né? Ali é uma bucha, que qualquer matéria-prima, cipó, qualquer palha, banana, qualquer matéria-prima, elas secam, né? E transformam. Essas galinhas são ótimas. Elas encantam. Elas encantam, elas são danadinhas. E elas são feitas de qualquer tipo de matéria-prima. Né? E sempre se fez? Sempre, isso é uma tradição. Né? De Paraty? De Paraty. Nós lá somos do Quilombo Campim da Independência, né? O único, por sinal, é importante dizer, o único quilombo que é titulado dentro de todo o estado do Rio de Janeiro, com 40 comunidades quilombolas. Né? Então, por isso, a gente também pôde avançar, né? Que isso está dentro de uma cadeia de turismo, né, de projeto de desenvolvimento sustentável, né? Então... Isso aqui, o que faz essa senhora? Farinha. Isso aí é uma farinhada. Uma farinha. Exatamente. Né? E isso aí, que é uma trabalheira, né, danada, ele se transforma numa grande festa quando você junta todo o grupo familiar, né, desde o mais novinho até... Porque a criança... Para ela, quando crescer, ser uma artesã, né, ela precisa sentir o cheiro, ela precisa conviver com a palha precisa estar dentro da casa, né? A mandioca precisa estar esparramada pela casa, sabe? São elementos fundamentais que vão enriquecendo a memória dessa criança. A farinha, para nós, é afetiva, ela não é só um alimento.
Ela tem um grau de afetividade muito, muito grande. Porque ela nos ajudou. Isso vai passando de geração em Isso, geração, claro. exato, Você vai exato. construindo também isso. a memória viva da coisa. Isso, Muito exato. bom. E vocês vão expor esses trabalhos lá? No Econ Fashion, Não, né? eu volto aí, tá? Tá bom. E a Angélica? Tudo bem? Tudo A bem. Gisele chegou Eu estava na BR-040, tinha um congestionamento. na BR-040, Eu vim de Minas. vindo de Minas para Paraty. É. E aí, como é que é? Vocês trabalham juntos? Não. Não, nem se conhecem. Não. Tá, então você é Libertas, a comunidade é a Grife? É a Grife É Libertas. Libertas. E você? Eu faço parte do grupo Tamanduá Sem Bandeira. Adorei isso, Tamanduá Sem Bandeira. Né? Abraçamos todas as causas. E aí vocês trabalham como? Você trabalha onde? Então, o foco do grupo, ele não tem... Como a gente... a ideia do Tamanduá Sem Bandeira, a gente abraça todas as comunidades que precisam de ajuda. E aí Pra que entrou... tipo de ajuda? A questão da arte, o teatro, o bem-estar, a conscientização ao meio ambiente. Trabalhamos muito com palestras em empresas, em escolas, de uma forma mais lúdica. E aí surgiu a questão do quilombolas no trabalho, que veio com o Paraty Eco Fashion. E foi onde descobrimos, começamos a pesquisar os quilombolas e vimos qual a fortaleza que eles têm. Porque é uma cultura muito forte, eles estão firmes no país, com muitas dificuldades, né? E tem essa questão da alegria, que foi de onde veio a inspiração. Com muito trabalho deles, a gente focou a alegria, a dança, o movimento da dança, o sorriso, o bem-estar. Foi daí onde que surgiu a questão da criação. Esse grupo Tamanduá Sem Bandeira é um grupo de artesãs? Não, é um grupo que ele trabalha com a sustentabilidade do meio ambiente. O Vocês foco é trabalham com esse. reaproveitamento, Exatamente. reutilização. Exatamente, o foco é esse. E posso ver algum Pode. reaproveitamento? E aí nós criamos algumas peças inspiradas nos quilombolos, que são os tecidos, né? Nós utilizamos essas faixas de rua, de anúncio, para fazer as roupas. São os mesmos tecidos, a composição dele é algodão, que é usado pelos quilombolas. Fizemos esses arranjos de cabelo que foram inspirados nos movimentos das danças. E as flores, que foram feitas todas com sacolas plásticos, restos plásticos. Isso tudo vai ser mostrado tipo numa feira? Vai ser feito um desfile. Um desfile. Isso. Essa aqui é uma carteira feita com caixa de leite. Que vira carteira. Exatamente. Aqui não é Isso, assim, isso. Né? É ao contrário. Tá, que vocês forraram a caixa de leite. Exatamente. E isso acontece onde, esse processo de feitura? É em Paraty? Não, acontece em Belo Horizonte. O grupo ele surgiu em Belo Horizonte. Em 2005, nós surgimos a gente tinha uma coluna no estado de Minas, que eram feitas essas cartilhas visando a educação infantil. Foi aí que surgiu a ideia do grupo. E com isso, o grupo foi criando uma dimensão. O grupo ensinava a fazer coisas. Exatamente, de 15 em 15 dias. Cão de caixa de suco. Boa. Exatamente. De 15 Ficou em 15 bonitinho, dias. tá? E aí, com isso, o grupo foi ganhando uma dimensão felino. muito grande. Pé de lata, isso aqui deve fazer um barulhão, né? Mas é bem divertido. Deve ser. Aí, casa de caixa de leite, já virou carteira, flor de garrafa, foguete de pet, lá vamos nós, né, Angélica? E você, a da BR-040? Como é que é isso? Isso aqui é o quê? As criações, né, as inspirações que a gente teve, a partir de uma pesquisa que foi feita sobre os caiçaras em Paraty, no final de maio. Veio eu e mais uma componente da equipe, a Aline, e aí a gente fez uma pesquisa de campo, foi até a Praia do Sono, interagimos com a comunidade das bordadeiras lá, e aí surgiram algumas ideias e a gente
resolveu demonstrar tudo isso em peças, em roupas. E eu gosto de os modelos. E eu gosto de uma pegada um pouco mais sofisticada, que tenha também, leve o artesanato também. E aí, dessa forma, a gente criou uma saia que está bem dentro da proposta. Ver, então, porque aqui tá temos propostas desenhadas, mas é bom ver, né? Vou mostrar essa daqui, mas eu vou... Só para dar a dimensão da linha de trabalho, da ideia. Mas é bom ver o bordado. E as bordadeiras são... As bordadeiras... São caiçaras? São da praia lá, do Sono. Da Praia do Sono. E aí elas bordam o que elas vivenciam, né? O pescador, geralmente os maridos delas. É muito o cotidiano dela. Tem que fazer o contrário, que conta uma historinha mesmo. Do dia a dia, da rotina delas. E isso me encantou, assim, porque... Volta lá na história, né? E elas já bordavam lá, quando você chegou, elas já bordavam? Já bordavam. E elas vendiam? Elas vendiam, mas elas não tinham essa proposta de usar o bordado em roupas. Sim, elas e vendiam aí os elas paninhos, vendiam, né? Paninhos, e aí passaram a comercializá-los como quadros. E aí eu falei com elas que eu queria expor isso em roupas, porque nem todo mundo leva um quadro para casa. E um quadro, quando você leva para casa, ele fica preso dentro da sua casa. Só quem você convida é uma coisa íntima, né? Que vai conhecer. Então, em roupa, eu acho que a gente populariza mais. E elas bordam desde sempre? Me parece que elas começaram a bordar mesmo a partir de uma ida do Sebrae lá até elas. E aí elas começaram. Isso já era uma cultura, eu acho. E estava um pouco apagada e elas voltaram. É bom isso, né? E esse bordado foi feito por todas as bordadeiras da comunidade. Tem desde mocinha, as senhoras, muito legal, assim, eu achei. E elas gostaram da ideia de transformar em roupa? Elas não imaginavam que pudesse virar roupa. Acho que o papel da estilista, quando ela encontra uma comunidade, não sei se funciona assim com os quilombolas, mas pode, essa interação sim. Pode ser muito produtiva, né, no sentido de dar a tendência, de dar o... de mostrar o que tem a cor do como é que você pode caminhar mais e melhor, né? E esses desenhos... E aqui você vai trabalhar com bordado solto, né? Não só em barra, né? Porque aí, esse desenho... Olha só, esse aqui é esse é o bordado. No desenho, né? E ali é de outra criação, porque quando a gente não usou o bordado, a gente procurou usar... fazer algumas estampas que arremetesse o cotidiano daquela comunidade. Então, a gente pegou um pedaço de madeira seca na trilha e mandou estampar igual. E essa frutinha, chama rabicó ou abricó, me parece, é típica de lá. Abricó. E aí a gente estampou biquíni, fez toda uma criação em cima. Essa estampa? A gente tem um short que é todo estampado assim. E aí sempre buscando, assim, fornecedores que tivessem preocupação também com o meio ambiente por causa disso. Esse? Seria esse? É esse. Muito bom. É bom isso. Você gostou da experiência? Eu gostei muito e foi legal porque a gente fez uma equipe, né? E aí cada um mostrou o seu melhor, né? E os desenhos são da Yara, as criações são feitas em conjuntos e ela tem a parte artística, assim, ela tem o dom para o desenho. E o desfile acontece lá em Paraty? Sábado. Tá certo. Então, intervalo para a gente voltar com mais Osvaldo? Pode ser? Que bom. Então, fiquei feliz. Você no programa da TV Brasil. Então a gente abre esse bloco, né, para a música inteira, sabe? Ok. Essa canção, na verdade, é um poema que se chama Metade. Eu escrevi em 1974, na primeira vez que eu vim ao Rio tentar a música. Escrevi, a primeira pessoa que mostrei esse poema foi Madalena Salles. Oh, não me diga. Então nós estamos tocando isso tantas décadas depois e celebrando essa amizade. E a melodia escrevi a minha irmã, Bruna, que ela vai tocar. Então, vamos lá. Que a força do medo que tenho não me impeça de ver o que anseio.
Que a morte de tudo em que acredito não me tape os ouvidos e a boca, porque metade de mim é o que eu grito, mas a outra metade é silêncio. Que a música que ouço ao longe seja linda, ainda que tristeza. Que a mulher que eu amo seja para sempre amada, mesmo que distante, porque metade de mim é partida, mas a outra metade é saudade. Que as palavras que falo não sejam ouvidas como prece e nem repetidas com fervor, apenas respeitadas como a única coisa que resta a um homem inundado de sentimentos, porque metade de mim é o que ouço, a outra metade é o que calo. Que essa minha vontade de ir embora se transforme na calma e na paz que eu mereço. E que essa tensão que me corrói por dentro seja um dia recompensada. Porque metade de mim é o que penso, a outra metade é um vulcão. Que o medo da solidão se afaste. Que o convívio comigo mesmo se torne ao menos suportável. Que o espelho reflita em meu rosto um doce sorriso que eu me lembro ter dado na infância, porque metade de mim é a lembrança do que fui, a outra metade eu não sei. Que não seja preciso mais do que uma simples alegria para me fazer aquietar o espírito, e que o teu silêncio me fale cada vez mais, porque metade de mim é abrigo, mas a outra metade é cansaço. Que a arte nos aponte uma resposta, mesmo que ela não saiba. E que ninguém a tente complicar, porque é preciso simplicidade para fazê-la florescer. Porque metade de mim é plateia e a outra metade é canção. E que a minha loucura seja perdoada, porque metade de mim é amor e a outra metade também. Uau! Uau! Bom, Oswaldo veio aqui, essa música, a metade e Eu Quero Ser Feliz agora estão no novo trabalho, que ele virá mostrar de novo, quando estiver pronto mesmo. Só o Eu Quero Ser Feliz agora vai estar no novo trabalho. Metade é para sempre, está em todos os trabalhos. O novo trabalho é de inéditas. Mas você pode fazer o clipe, concorrer aos 30 mil, 15 mil para o mais popular no YouTube, 15 mil para o que ganhar no Júri Oficial. No Júri Oficial. E o site é osvaldomontenegro.com.br/concurso. E a nossa peça, A Lua Vendásia, está em cartaz no Teatro SESI, de sexta, sábado e domingo, às 7 horas. Conclamo a população carioca a aparecer, que com certeza se divertirão e refletirão sobre a nossa condição. Muito bom. E o evento, Paraty, Laura, acontece em Paraty. Ecofashion. Que acontece de 5 a 7. Sexta, agora, né? nesse final de semana, né? Onde estarão presentes artes, né? E artefatos das comunidades tradicionais, no caso, nós, povo quilombola, né? Os guaranis, o pessoal da Paraty-Mirim, né? A aldeia de Paraty-Mirim, e tem a aldeia Araponga, mas eu acho que eles fizeram trabalho com a aldeia de Paraty-Mirim. Os caiçaras, mais as estilistas que interpretaram os caiçaras, e os né? quilombolas, etc. Estarão lá com o jongo, estarão lá, nós estaremos lá com o jongo, né? Com o nosso grupo do jongo, que se encontrará com o maracatu Palmeira Imperial, né? E aí a gente vai fazer o fechamento do evento Paraty Ecofashion. Tá certo. E a gente vai se prevenir para não ter hepatite, né, doutora? Também. Médico é sempre difícil nessas reuniões, né? Porque fala de doença, mas é para prevenir a todos, Não, mas o senhor fala muito para que bem. possam criar atos como bem. aqui, né?
Então, se puder, vacine, não é? E se puder, vacine. Se não puder, vacine. Tá bom. Então, agradecendo a vocês por terem vindo, muito obrigada. Obrigado, a vocês por Miriam. estarem nos assistindo. Lembrando que às 1h30 da manhã tem reprise desse programa, você pode avisar os seus amigos insônios. E a gente pede para o Oswaldo terminar para gente. Quer pedir uma música aí? Você, não vou pedir nada dessa vez. Dessa vez eu vou ao sabor de Oswaldo Montenegro. Então vou cantar que eu fiz pra você. Faça uma lista de grandes amigos. Quem você mais via 10 anos atrás? Quantos você ainda vê todo dia? Quantos você já não encontra mais? Faça uma lista dos sonhos que tinha. Quantos você desistiu de sonhar? Quantos amores jurados pra sempre? Quantos você conseguiu preservar? Onde você ainda se reconhece? Na foto passada, no espelho de agora. Hoje é do jeito que achou que seria. Quantos amigos você jogou fora? Quantos mistérios que você sondava? Quantos você conseguiu entender? Quantos segredos que você guardava hoje são bobos, ninguém quer saber. Quantas mentiras você condenava? Quantas você teve que cometer? Quantos defeitos sanados com o tempo eram o melhor que havia em você? Quantas canções que você não cantava hoje assovia pra sobreviver? Quantas pessoas que você amava hoje acredita que amam você? Eu tô com vontade de rir porque eu tinha combinado com a produção outra música, tinha combinado outra travessura, mas aí eu te vi, não tive como resistir, cara. Desculpa, produção. Então vou tocar que eu marquei, então. Vai. Quero travessuras.